Na pós-modernidade. Conferencista, professor Charles Odevan Xavier. Câmera: Ana Carolina Xavier Sobreira, no Manhanci. Essa conferência tem como epígrafe a expressão: somos a primeira civilização na história do mundo a não ter centro, transcendência, sentido para a vida que a informa enquanto civilização. André Malraux. Mostra um pouquinho meu rosto. Boa noite, pessoal. Ou bom dia, boa tarde. Eu sou o Charles, eu vou dar essa mini conferência e com a ajuda da minha sobrinha. Características da pré-modernidade: modo de produção artesanal, vida em feudos agrários, trabalho em guildas. Guildas eram aquelas corporações de ofício de artesãos. Teocentrismo: Deus como sistema de explicação da realidade era o paradigma da época. Hegemonia da Igreja Católica, sociedade agrária e pastoril. Pastoril porque era uma sociedade que vivia, que tinha como fonte econômica a pecuária e agrária a agricultura. Sacralização da physis. Physis é uma expressão grega que quer dizer o mundo natural, a physis, a natura. E teocracia, era o paradigma da época. Características da modernidade: da modernidade, a gente vai ter já um prosseguimento, uma sequência. O modo de produção vai passar a ser industrial, que antes era um modo de produção agrícola, passa a ser um modo de produção industrial. Vida em aglomerados urbanos, vai ter um êxodo rural, as pessoas sendo expulsas do campo para servir de mão de obra nas fábricas. Surgimento dos estados-nações, que antes tudo era dividido em feudos, passou no feudalismo, passou a ser, com o surgimento do capitalismo, passou a ser tudo dividido em estados-nações. Trabalho em fábricas, moradia em subúrbios como sendo a periferia das grandes cidades. Constituição de duas classes antagônicas, proletariado urbano e burguesia industrial. Antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Secularismo, perda de autoridade das igrejas. Sociedade industrial, capitalismo monopolista. Fordismo, que é uma técnica de otimização da produção, que se baseia na acumulação. Pleno emprego, que é nessa época da modernidade, tinha-se esse mito do pleno emprego, porque as pessoas trabalhavam 30 anos numa fábrica, na Volkswagen, por exemplo, então não sairiam. Tinha-se a ilusão de que aquele emprego era para o resto da vida, então era o pleno emprego. Desencantamento do mundo, que é aquela ideia de que o mundo não tem mais encantamento, ele não é mais enfeitiçado, não é mais, é um mundo desnaturalizado, é um mundo desencantado, é um mundo que se torna mercadoria, Ele pode ser comercializado como uma mercadoria.
Desacralização da physis, o mundo natural se torna uma mercadoria. Laicização do Estado e do direito. Essa laicização do Estado e do direito, porque antes o Estado e o direito, eles eram mediados pela Igreja. A partir da modernidade capitalista, o Estado se separa, se descola da Igreja e passa o Estado e o direito passa a existir como instâncias separadas, deslocadas da Igreja. Características da pós-modernidade. Modo de produção pós-industrial. Coloquei uma interrogação, porque é uma pergunta. Será que a gente já está vivendo nesse modo de produção totalmente pós-industrial, como alguns autores sustentam, né? A gente estaria na economia pós-industrial? Será que na verdade o planeta Terra não coexistem modelos de modo de produções? Por exemplo, numa mesma cidade pode existir modelos. Na mesma cidade não, na mesma região pode existir um modelo agrícola, um modelo industrial e um modelo pós-industrial, numa mesma região, no mesmo território, né? Então essa ideia de que há um modo de produção pós-industrial, por isso que eu coloquei a interrogação. Vida em grandes centros, megalópolis, êxodo urbano, né? Para quem não está mais aguentando mais viver na cidade, vai morar no campo, porque não gosta mais da cidade, está insatisfeito, ou então morar em pequenas cidades, onde a violência urbana é menor. Trabalho no setor de serviço, em casa, ou até no cyberespaço, né? São as pessoas que é o que o Ricardo Antunes chama de infoproletariado, né? São pessoas que trabalham são pessoas que trabalham no cyberespaço, ou seja, no setor de telemarketing. Essas pessoas que trabalham no setor de telemarketing é uma nova configuração da mão de obra, né? Paradigma holístico. É o paradigma sistêmico, né? Que tenta integrar tudo numa coisa só. Tenta ver tudo como uma coisa só. Sociedade da informação. Sociedade da informação seria uma sociedade em que o capital dela, o capital intelectual, é muito valorizado, né? Não só o capital, aquele capital tradicional da fábrica, do mobiliário técnico da fábrica, mas também o capital intelectual é muito valorizado, né? E a sociedade da informação, porque informação é valor. Na sociedade da informação, a informação é um valor, é uma moeda de troca, é uma moeda, é uma mercadoria. Aí o capitalismo transnacional é esse capitalismo em que não existe mais os Estados-nações existem, mas a serviço das grandes corporações. Aí toyotismo, reengenharia, qualidade total. Toyotismo, reengenharia, qualidade total, que são novas técnicas de otimização da cadeia produtiva. Constituição do novo proletariado, subcontratado, precarizado ou subempregado. Porque essas pessoas que trabalham, né, esse infoproletariado que trabalha em casa, com o seu notebook e tudo mais, na internet, fazendo telemarketing, essas pessoas, elas não têm vínculos empregatícios, elas não têm uma carteira assinada, elas não têm férias, elas não têm 13º. São pessoas que elas vivem totalmente soltas, totalmente fragmentadas. Isso não podia ter.
Surgimento de novos atores sociais. Filme aqui. Movimento negro, gay, migração ecológica, entre outros. Surgimento de novos religares. Neopentecostalismo, filme aqui. Neopentecostalismo e espiritualidade New Age. São os novos religares, né? As novas formas de religiosidade que tem a ver com essas novas, esse novo ethos tecnológico, né? Que faz com que novas relações sociais, me filma, novas relações sociais se produzam. Ressacralização da physis. É uma pergunta que eu faço. Na pré-modernidade, o mundo, a physis, era encantada. O mundo era encantado. Na modernidade, o mundo passou a ser desencantado, segundo Weber, Max Weber, né? Porque ele se tornou uma mercadoria. Segundo Weber e segundo Karl Marx. Aí eu pergunto, e na pós-modernidade houve uma ressacralização da physis? Houve um reencantamento do mundo? É uma pergunta que eu faço, é uma reflexão que eu deixo para os espectadores. E por fim, o que deveria ter sido o começo da palestra, da conferência, o conceito de sagrado. Eu anotei sagrado, adjetivo, relativo ao que é divino, religioso, que recebeu a consagração inviolável. Aí eu anotei também o verbo sagrar, né? Consagrar-se, devotar-se, venerar, ou tornar venerado, conferir título, honra. E por fim uma expressão, uma epígrafe de Peter Berger, né, que é um sociólogo da religião. Religião é um empreendimento humano pelo qual se estabelece um cosmos sagrado. Obrigado, pessoal.